Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. BYD Daruge. Redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. É pós-feriado, né? 4h07. Boa tarde para você que está curtindo a programação da CBN Campinas 99,1 através do FM. Boa tarde, garotão. E também para você que está curtindo a Arena através das nossas plataformas digitais. Você que está acompanhando pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, está vendo a imagem do estúdio completamente vazio, até porque o pessoal largou mão, né? O pessoal não quer nem saber. Já foi. Já foi. Fechou a semana. Feriado quarta, não, vou ficar em casa. Começou terça, jogo do Palmeiras, né? Vou ficar em casa, e que não sei o que. Olha, eu vou ser bem sincero, já foi bom isso aqui um dia, viu? Já foi muito bom, infelizmente. Um vai saindo de cá, o outro vai saindo de lá, o outro vai inventando uma desculpa dali. Olha a imagem o outro da mesa, cara. Olha, a mesa que já esteve lotada, cara. O que é o gostoso é o humano, né? É o contato humano. O approach. Só que, sei lá, infelizmente... Vocês estão muito nervosos. Infelizmente, a empresa, ela abraçou de uma forma que... Parece aquela mesa de família, né? Todo mundo vivo, todo mundo junto. Parece a mesa de família no sábado naquela de mesa votação, né? ele. Eleição. Quando vai ter eleição, ninguém quer se misturar, né? Aí sai um, sai outro, falta falta outro e vai esvaziando. Ainda bem que você está aqui, Carlão. Estamos juntos, né, Estamos Antônio juntos, Lupi? né? É sempre assim, né? Opa! 4h09. Vamos começar o Arena, porque o Guarizo já entregou atrasado o programa. 5 minutos. 5 minutos, hein? Então. Teve VAR no programa? 5 minutos na CBN É o seguinte, hein? Vamos falar muito do empate. Aliás, tá uma choradeira hoje aqui na empresa. Aqui tá difícil, hein? Pelo amor de Deus, hein? Galassi chorando. Guarizo chorando. Luciano chorando. Que choradeira. Você não sabe se o cara chora mais pelo Memphis ou se chora mais pelo empate. Pelo empate, né? Graças ao glorioso Carlos Miguel, goleiro da próxima Copa do Brasil. Grande Carlos Miguel, ó. Grande Carlos Miguel. Imagina se tivesse... Acho que vai o Alisson de novo, hein, pelo visto. Vamos falar do Corinthians, que joga hoje. Corinthians joga hoje contra o Rosário Central, time de Ángel Di Maria, campeão com a seleção da Argentina em 2022. Hoje tem Libertadores. Aliás, Dani Boy me trouxe uma informação que eu fiquei de boca aberta. Verdade, boa informação. O último gol marcado pelo Corinthians em uma fase de mata-mata da Libertadores foi marcado por Roger 2018, Silva. hein? Olha aí, cara. Nossa, mas faz muito tempo. Hoje tem o Santos também na Copa Sul-Americana, joga contra o Macapá. Lá em Macapá. e tem também Cara, vamos falar do jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Bom jogo. Jogo bom ontem, hein? Jogo legal, jogo de Libertadores. Tem muito torcedor do Cruzeiro aqui em Campinas. Poxa. Ontem eu dei um pulo num estabelecimento comercial onde a gente realiza compras. Não caiu não, né? Pulou, mas não caiu. Deu um pulinho, né? Pulinho. Foi boa, foi boa. Eita. O bom de estar à distância é que a gente pode mandar fechar e o cara não percebe, né? Aí não tem esse Cara, eu vi 4 camisas do Cruzeiro, cara. Mas tem 4 camisas do Cruzeiro e um intervalo de 40 minutos. Eu não sei se era porque tinha um jogo ontem, né? Tanto é que a população mineira, né, eu acho que tirando, né, os campineiros, logicamente, eu acho que é a maior aqui de Campinas, ou de outro estado. Tem muita gente. É, muito mineiro, né? Muita gente do sul de Minas. E a gente sabe que Cruzeiro e Atlético... Pô, você pegar a torcida do Cruzeiro quando tem jogo fora de casa, assim, principalmente no Rio de Janeiro, no Maracanã, cara, fica lotado, os caras vão mesmo. E na próxima semana eles vão fazer uma festa lá no Rio, hein? Vai ser Do Galo tava gigante ontem em Bragança Paulista. Pegou a parte inteira lá, né? Atrás do gol do Bragantino. Só os times de São Paulo fazem isso. Pegou tudo lá, velho. Tudo bem, Zé? Boa tarde. Boa tarde, meu queridíssimo Antônio Lupi. Boa tarde, cara. Apareceu, hein, Zé? Meu querido Charlie. Rapaz, tava gravando umas coisas aí pra firma, né?
E quando a firma chama, tem que ir, né, Lupe? É, firma que é complicado. O pessoal da firma aí. Só não tem isso aí, viu, Bolacha? Isso não tem. E aí, Chaib, chorou ontem ou não? Ficou feliz? Tá até de Não, bobeira. tranquilo, né? Triste com a atuação do Carlos Miguel, um goleiro bom, né? Mas tá falhando bastante, né? Perdeu bom demais. um pouco a hein? confiança. Nossa senhora, hein? Esse É um bom, goleiro hein? bom, mas perdeu um pouco a confiança nesses últimos jogos aí, mas não tá nada perdido, não. O Palmeiras fora de casa joga bem, né, Lupinho? O Carlos Miguel é bom pro time adversário, né? Pô, ultimamente Não, tem falhado. É igual a né, piada cara? do Galo lá. Ah, esse é o bom, o Marvado que é o... Olha o que tá acontecendo, será? Será que tá com a cabecinha ruim? Porque, cara, é um goleiro nível seleção brasileira, mas o pós-copa dele tá muito ruim. Tá muito falhando em lances bizonhos, né? Muito Até que o de ontem foi uma falha, eu ainda não considero como frango. Contra o Atlético foi terrível, né? Ontem você não considera, eu acho. Frango, acho que não, acho que foi uma Ah, foi falha. frango. Uma falha. Falha foi. Uma falha, claro. Foi que frango, que foi comprometeu. Eu acho que não foi frango. né? Foi frango É que tem ou foi diferença, falha? né? Até porque quando É. o Verrete dá o carrinho, cara, ali não é um lance fácil pro goleiro. Não tô passando pano. Ele falhou. Tá passando ele- pano sim. Não, ele Você é especialista em Não, fazer. ele comprometeu. Né, um goleiro do nível do Carlos Miguel não pode tomar o gol que tomou ontem. Mas não considera assim aquela a penosa. Penosa foi o do menino do Bragantino. Isso foi penosa. Frango. Ah, do Cleiton, né? É, agora do Carlos Miguel acho que foi uma falha grave. Mas não coloco como frango, não. Boa. Mas a do Volpe O foi Zé- o frango. Nossa, esse O foi. Zé não tá ligado. 2 jogos seguidos, Zé. Bragantino tomou falha, frango, sei lá o quê, com os goleiros. 2 jogos Então, mas seguidos. assim, ó. Zé. O frango, aquele lance, como a gente estava conversando, né, Lupe, esses dias, e lembrou muito do Marcos, naquele jogo com o Vitória. Isso. A bola vem fácil, o cara deixa passar. Isso é um frango, debaixo das pernas, é um frango. Agora, do Carlos Miguel ontem foi uma falha Eu de também tempo acho. de bola. Achei que foi Posicionamento, foi falha. Agora do Cleiton foi frango. Foi frango. Frango, frangão. Ele chega a agarrar a bola e solta no pé do Coelho. Coelho. Ó, hoje é dia. Que dia que é hoje, Zé? Ah, hoje é quinta-feira. Hoje é dia O grão. 13 de agosto. Hoje é dia do O economista, hein? Parabéns pra você que é economista. Economista é o cara que cuida da grana, É, né? O cara que sabe do dinheiro. É, dia do economista hoje. Cara, eu precisava. Esse mês eu tô sendo economista, hein? Porque, olha, eu tô recebendo Nossa, que desespero, né? pouco e tô tendo que virar com Vou falar muito. pra Você você. voltou de férias, né? Essa tal de férias derrubou. é, E aí, nossa. como se não houvesse amanhã, né? É. Nas férias, e toma, e Você vai acha que o embora. que você tem na conta é verdade, né? É verdade, né? Estourei, né? Estourei no norte. Hoje também é dia do canhoto, hein? Ó que legal, dia do isso, canhoto. dia do Messi. Messi, É, dia que mais? Quem mais era canhoto aqui em Maradona. Campinas, hein? Maradona. O Magali não era Rivaldo. canhoto. Quem? Nossa, Não, que- foi Magali Magali não era, destro. Não, canhoto, Cajá canhoto. Rivaldo. Bolacha. Roberto Bolacha é Carlos. canhoto. O Bolacha opera a Carlos. mesa com a mão esquerda lá. ó. Alex Cabeção. Alex. Alex Cabeção. A Samela, Pô. a Samela também? Samela é canhota também. Falam que o canhoto ele é mais talentoso. Ricardinho. Né? Ricardinho. Nossa, Ricardinho. jogou muito também. Nossa. O canhoto ele sofre mais, né, Carlão? Porque a Sofre. vida é feita pro destro, Verdade. né? Você imagina a escrita. Quem escreve com a mão esquerda vai escrevendo e vai rabiscando com a mão, assim, sujando a caneta tudo. É, no futebol falam que o canhoto ele é assim, se pegou um molequinho, começa a bater com a perna esquerda, Rivaldo. dá uma olhadinha que é Rivaldo é canhoto. Rivaldo canhoto. Quem mais? De Roberto lateral Carlos. esquerdo. Gerson, canhotinha de ouro. Lateral esquerdo eu conheço uns 20. Ah, sim. Djalminha. Djalminha. Nossa, o tratar com a bola desse aí tá louco, é sacanagem. Lembra do Gabriel Gerley. Gerley, o Micho. Raul, tudo Raul lateral esquerdo. do Real Madrid. Real Madrid. Raul. É, o Di Maria, que Esquerdinho, hoje joga Di contra o Maria, Corinthians, Di é Maria, canhoto. Di Maria. Quem mais? Esquerdinha da Ponte Preta. Lembra do esquerdinha? Lembro, beijava o pé esquerdo, pô. É, você lembra, né, Carlão? Lembra do Thalisson também se Mãozinha, entrega, que fez um gol no Fez um derby? gol no derby. E fez de direita. E era canhoto. do E era lado esquerdo, canhoto. Thalisson Manzinha. Sumiu também, hein? Sumiu, ele foi pro exterior, né? Saiu do Guarani. E era bom jogador, velho. Ele é bom. O esquerdinho, ele é cria Carlão- ele é cria do Palmeiras, da Portuguesa, né? E ele beijava o pé. O Carlão gostava do Misso. Misso, né, Isso, Carlão? lateral Nossa, esquerdo. era ruim. Na Ponte ele foi Canhotinho. bem. No Palmeiras ele foi mal, mas na Ponte ele foi bem. Nossa O senhora. Gris. Maradona, vocês falaram? Marcelo Borges, nosso amigo. Marcelo Borges, hein? Canhoto. Que aliás, Mas Gris eu era ia falar os canhoto. Pereba, velho. O Os Gris, eu acho Pereba que é mais era, legal. o Gris eu acho que era destro, né? Eu acho que era destro. deixa eu ver quem mais aqui. Eu pus na internet aqui, ó.
Edmilson Pantanal, zagueiro, lembra? Era canhoto também. É amigo do Marcão, goleiro, né? Nossa Terrível, senhora. né? E hoje também é aniversário de clubes importantes do futebol brasileiro. Hoje é aniversário do São José. O Águia, o O São verdadeiro? José, o Águia. Oi, é vice-campeão paulista 89. Ih, Passarinho tá na área, hein? Ê, Agora Passarinho. sim. Ê, Passarinho. Torce pra quem, Passarinho? Vai ficar famoso. Corinthians. Aí, hoje tem, hein? Hoje tem, Passarinho. Hoje tem. Hoje, aproveita que hoje tem. Pode passar. Aproveitar que a torcida que Passarinho é canta e vibra. cinegrafista aqui da IPTV, tá aqui fazendo uns takes do estúdio, Tá né, vendo? Passarinho? Esse é Ô, monstro. né? Passarinho, só pega nós dois aqui, porque a mesa tá vazia, Tá vazia? né? Aproveitar o feriado, né? Vai O ficar pessoal frio, emendou até sexta, viu, Passarinho? Acho que se for fazer a imagem hoje não vai ser um dia bom, porque ninguém tá no estúdio, né, Passarinho? O pessoal tá tudo de home, nunca vi isso. Ô, Lupe. Hoje é dia do São José, 93 anos, hein? Águia do Vale, São Águia do José. Vale. São José que faz tempo que não joga a Série A1 do Campeonato Paulista, eu né? Eu fui numa final, São José e São Paulo, 89. O Juninho Fonseca jogava no São José. jogava no São José. Eliminou o Corinthians lá no Vale do Paraíba, 3-0. Boa. E hoje também é aniversário de cidades importantes. São poucas, hein? São poucas. Hoje é aniversário de Antas. Ô, louco. Antes é Pernambuco, Perto da velho. região do... Só aqui onde na o Zé Arena Neves tem mora 3. lá, não é? O Zé Neves mora lá perto, não mora? Ibiel Almeida. Gente, calma. Antas é na Bahia. Hoje é aniversário de Riacho de Santana. Bahia também. Bahia. É. Tudo ali perto. É, tudo ali perto. E hoje é aniversário de Natividade... vai dormir você. Hoje é aniversário de Natividade da Serra. São Paulo. Eu vou de Goiás. Espírito Santo. O Zé Neves Não, sabe caminho das da praia. coisas. Caminho da praia. Natividade da Serra é caminho da isso, praia. coisa linda, hein, São Zé? Paulo. É um cara viajado, né? Tá voando, hein? É um Ubatuba. cara viajado. Ô, Batuba. Ó, gente, vamos fazer aquela enquete que todo ano a gente faz desde 2023? Hoje é dia do canhoto. Qual o maior Qual o melhor canhoto do canhoto futebol que você já viu? brasileiro? 991869070 através do nosso WhatsApp. Criatividade. A audiência, ela é praticamente nova, né? Vai mudando, então quem não participou ainda pode participar, ué. Eu não aguento ficar um ano curtindo o programa. 991869070 é o nosso WhatsApp. 991869070 é o WhatsApp da CBN. O maior canhoto da história do futebol mundial. Mas eu Messi, quero que né, você, ouvinte, use a criatividade, tá bom? Não manda só Maradona, Messi. Manda outros. Pesquisa aí. Gerson Canhotinha. Gerson Canhotinha. Quem, o É Passarinho, melhor você que é o um cara que pior, entende de o pior é futebol. o pior. Canhoto. Você é canhoto, Passarinho? Que? Pô, olha só, a maioria é canhoto agora aqui, ó. O Eu sou Passarinho... destro e você é destro. Eu sou destro. Jogando eu sou ambidestro, né, Lupe? Tá bom, Mas entendi. Ah, bom. É ruim nas duas, velho. Você sabia ruim nas que o duas. Carlão de Freitas ele foi no médico e o médico falou assim pra ele, falou: Carlão, você não pode mais jogar futebol. E aí o Carlão preocupado, né? Falou: mas doutor, o que eu tenho? O que aconteceu? O meu doutor? joelho tá com algum problema? Eu tenho alguma lesão muscular? O médico falou assim: não, você tá super bem. O problema é que eu fui te assistir jogar e a tendência é de piorar. 4h20, a gente volta já já. Coisa Agora. horrorosa. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Daruji, redefinindo sua mobilidade. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD Daruji. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$ 30 mil de bônus no seu usado. E taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Daruji. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Daruji. Desacelere, seu bem maior é a vida. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É 400, brasileiro eu sou. Cortag, com você construindo o mundo. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Oficina, aqui nossa regra é outra, matrículas abertas.
Semanas AIS nas Óticas Ipanema, de 8 a 16 de agosto. Lentes AIS participantes com 50% off. Aproveite nas Óticas Ipanema do centro de Campinas, Cambuí, Ouro Verde e Indaiatuba Centro. Óticas Ipanema, há mais de 40 anos cuidando da sua visão. A estrada chama e o aniversário Germânica chegou com condições especiais para você conquistar sua BMW Motorrad. Garanta a supervalorização da sua usada, taxas a partir de 0 e 2 anos de garantia em seminovos selecionados. A melhor oferta é você de BMW nova. Acesse germanicamotorrad.com.br ou vá até uma de nossas lojas e faça o test ride. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos, vocês criticam, vocês são especialistas em críticas. Você, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, Zé Neves. Quando eu disse que a enquete seria qual o maior canhoto do futebol mundial, já veio um monte de... A galera tá participando, gente. Isso A é o que galera vale, manda, a isso é galera que manda vale. mensagem, a galera tá mandando áudio, a galera tá mandando texto. Quer ver, ó? Boa tarde, amigos. O Djalminha, ex-Palmeiras. Lupe, apesar do tropeço, o Palmeiras passa pelo Cerro? Eu não vou responder. Quem Passa. vai responder é José Neves. José Neves, apesar do tropeço, o Palmeiras passa pelo Cerro? É a pergunta de Eledilson Souza. Eledilson, meu Deus, Eledilson. Não fabrica mais, né? Saiu Não. de linha, Eledilson. Já tá fora de fabricação. O Eledilson, passa. O Palmeiras tem mais elenco. Ontem foi assim, aquela coisa, né? Mas passa. Passa. Passa com calma, com folga. Boa. Esse é José Neves, acreditando que o Palmeiras passa pelo Cerro. Boa tarde, pessoal. Rivelino, Pita, Zé Sérgio, Éder, João Paulo. Todos os jogadores aí que ele mandou são canhotos. Então o Sérgio mandou uma lista gigantesca. Deixa eu ver aqui, ó. O Wagner Morgan. Oh my God. Wagner Morgan tem o DDD 15, provavelmente é de alumínio, Sorocaba. Votorantim? Votorantim. Região da Bairim. Grande Sorocaba. Lembro Sorocaba, ligava muito pra Aqui galera pertinho. do jornal Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, é verdade. Itapetininga. Grande Caio Rossini Caio trabalhava lá no jornal. Acho que não trabalha mais. Ele falou que foi o Pelé. Ele é canhoto? Tá, Pelé é destro. Pelé é destro, Era né? ambidestro. Jogando ambidestro, mas a dominante é a direita, né? O Guimarães Bugrino e palmeirense vou amanhã pro rancho. Não Cestinha, traí-lo cesta. mesmo. Ah, vai pro rancho, tá certo. O Guimarães tem que aproveitar a vida, garoto. Opa. Ele falou do Zinho. Zinho Tetra. Zinho Tetra. Craque, velho. Deixa eu ver aqui mais um, ó. O Roberto Campos. Boa tarde, galera do Arena. É o Roberto de Americana. Rivelino, seu Pepe, meu Pepe. Zagallo, velha guarda cheia de talento na canhotinha. Milton Santos, né, Milton canhoto. Santos, verdade. Ô, Lupe, Oi. aí eu tenho uma pergunta pra vocês, especialmente pro Scheibe, que é entendido de futebol. 991869070 é o nosso WhatsApp. Manda a pergunta lá, Zé Neves. Tô brincando. Goleiro, Pode fazer. goleiro canhoto. Vocês Cássio, lembram de né? algum? Cássio. Carlos Miguel, Carlos Miguel é do Palmeiras. Carlos Miguel. Ivan é canhoto? Ivan é canhoto, né? Não faço a menor Ivan ideia. Quaresma. Eu acho que não. Quem mais? Deixa eu pensar. O Não me lembro, cara. dos últimos, o que me marcou é o Cássio. Rogério Ceni não, né? Né? Não, Rogério Ceni é não. destro. Não. Destro. O que fez de gol de falta no Palmeiras também. Fábio Costa, canhoto. Não sei, o que mais me marcou de goleiro canhoto é o Cassião. O Guilherme, o maior canhoto da história foi Claudinho, autor do gol do acesso em 97 da Ei, nossa rapaz, sofrida macaquinha. Abraços, Guilherme. Tá lá Contra no o Paraná. Náutico, hein? Contra o Náutico, aliás, amanhã tem de novo, hein? Boa tarde. Rivelino, Pepe, Edu dos Santos e eu, Jurandir. Grande Jura. Jardim das Andorinhas, valeu, Jurandir. Tamo junto, garoto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco tem mensagem de áudio. Éder Aleixo, o Nelinho que mandou mensagem. Ah, Nelinho e Éder Aleixo. Foi o Jefinho que mandou mensagem. Né? Nelinho destro. Será? Opa. Eu fico com o pé atrás quando vocês Era um falam pelo essas Cruzeiro, outro pelo É, Atlético Mineiro. lateral Ele direito, marcou gol pô. de falta. A lateral Marcou na direito. final de 76, do título do Cruzeiro, da Libertadores. Nelinho. Contra o Chutava River. muito. Deixa eu ver aqui mais um. Éder Aleixo jogou em Araras, o Fábio Scheibe, lá no União São João.
Jogou no Palmeiras também, em 86, marcou gol olímpico. Boa tarde, Toninho. Hoje é dia do canhoto. Sim, Toninho. Ah, Toninho sou eu, no caso. É o Elias que mandou mensagem. Já falamos aqui. O Eduardo Soares. Será que ele é canhoto também? Beleza, tamo junto, garoto. É isso aí, vida que segue. Diego Carvalho, boa tarde, galera. É o Diego do CG, um dos canhotos da história do Brasil. Gil vale tudo, só não vale Gil do Corinthians. Do Corinthians, canhoto. Jogava muita bola, né? Opa, no Corinthians nasce. O lado esquerdo do Corinthians era Kleber, Gil ali, e o próprio Ricardinho também, no lado esquerdo, muito potente, cara. Nossa, Ricardinho jogava demais. Dá uma inveja, né, Chave? Era bom. Era muito bom. Mas essa época aí tá louco, né? Não tinha nem concorrência, né, Fabião? Nem dava, né? Ô, Fábio Chaib, você foi in loco no jogo do Palmeiras ontem. Eu até comentei hoje no CBN Esportes, vendo de longe, o Palmeiras com pouco repertório nesses últimos jogos em que tropeçou em casa. Conversando lá com a galera, esse é o sentimento ou tem algo a mais que nós não estamos sabendo que está incomodando o torcedor do Palmeiras com essa sequência negativa de resultados em casa, né? Perdeu pro Galo, empatou com o Inter, ganhou do Fortaleza no meio do caminho, mas ontem era um jogo para ganhar e acabou empatando e agora vai decidir lá no Paraguai, Chaib. Muito pouca inspiração, né, Lupi? Principalmente pelo esquema armado pelo Abel Ferreira nos últimos jogos, que não está convencendo muito a torcida, né? Esse esquema com 3 zagueiros, o Palmeiras sempre foi um time que era notado justamente pela criação de jogadas no meio campo ali também, mas agora com 3 zagueiros, prende muitos laterais ali. O Piquerez não está atacando bastante, o próprio Alan também, que tinha essa valência ali no lado direito, também não está conseguindo criar as jogadas. O Palmeiras está sofrendo bastante justamente na criação e a torcida põe a culpa justamente nesse esquema aí com 3 zagueiros, né? Ontem o Gomes estava fora, quem jogou foi o Martínez, o Gomes até entrou depois, mas o esquema que o Palmeiras estava se dando melhor era inclusive com o Maurício no meio campo, né? Com o próprio Sousa também, e ontem, inexplicavelmente, ele sacou o Maurício, não colocou no Maurício nem um minuto em campo também, acabou sendo ruim para o Palmeiras na criação de jogadas, está faltando mais repertório para o Palmeiras realmente. E aí, Carlos, como é que resolve isso? O Abel vai ter que ter aí uma criatividade, ele tem peças no elenco, né? O próprio Maurício é um cara que pode dar esse toque de qualidade no meio campo. Felipe Anderson tá lesionado, né, Fabião? Não entrou ontem. Ele entrou, é um jogador que também que pode dar essa leveza, né? Mas o Abel, ele tem como característica esse jogo mais aguerrido, né? Mesmo sendo um trabalho vitorioso, sempre, né, nas conversas envolvendo o Palmeiras, parece que todo mundo chega no mesmo ponto, né? Que é um time vitorioso, é um time com grandes jogadores, mas é um time que não joga bonito, né? Porque a gente sempre traça o paralelo com o Flamengo, porque são as duas equipes dominantes hoje no continente. O Flamengo joga mais bonito que o Palmeiras, tem qualidade também, mas eu acho que o Palmeiras ele pode fazer frente com o Flamengo em termos de plástica do jogo também, não só na parte competitiva, na parte de imposição, na parte física, mas é um time que tem ingredientes, tem valores para praticar um futebol bonito, e é isso que muita gente do Palestra reclama. Tem condições de apresentar um futebol mais plástico, mais vistoso, e isso não acontece na gestão do Abel, mesmo, claro, sendo uma gestão vitoriosa. Entendi. Entendi, hein? Tá chorando de barriga cheia, né? Vai perguntar pro torcedor do Maracá, que vai jogar com o Santos hoje, como é que... Pergunta? Deixa pra lá, velho. Ó, 2 canhotaços do Timão, Vladimir e Zenon. E menciono também o melhor ponto esquerda que eu vi jogar, o Zé Sérgio, né? Do time do Jardim Leonor, lá em São Paulo. Cláudio da Vila Itapura. Ô, Carlão, aquele Vai Corinthians que você tanto gosta, Chaib, Palmares começou a entrar em déficit. Logo vai pra Série B de novo e tudo volta ao normal. Vixe, que bagunça que virou. Vamos pro repórter CBN e a gente já volta. Mala, hein? Mala o cara, velho. Repórter CBN. Quinta-feira, 13 de agosto de 2026. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, determinou o restabelecimento da filiação do senador Flávio Bolsonaro ao PL.
O ministro decidiu ainda que deve ser excluído do histórico partidário o vínculo com o Partido Missão. O magistrado também determinou a liberação imediata do sistema para que o PL faça o pedido de registro da candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto. A medida foi tomada após o parlamentar aparecer como filiado ao Missão nos registros da Justiça Eleitoral, o que impedia o registro da candidatura do PL, pelo PL, à presidência. Em nota, a Missão informou que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. O prazo para o registro das candidaturas termina às 7 horas da noite deste sábado. Quase 790 candidatos que vão disputar as eleições neste ano declararam cor ou raça diferente dos dados apresentados à Justiça Eleitoral em 2022. Os casos representam 4,5% das mais de 17.400 candidaturas registradas até o momento. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral e foram analisadas pelo portal G1 até a noite de ontem. O Fluminense demitiu o técnico Luiz Zubeldia depois do empate por 0-0 contra o Independiente Rivadavia da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O clube também dispensou 3 auxiliares e o preparador físico. O auxiliar técnico Marcão vai comandar o time até a escolha do novo treinador. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 33, o Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Olha, hoje tem, hein? Hoje tem mais uma vez, né, Lupe? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O que importa é que estamos vivos em todas as competições, é verdade, tá, Lupe? isso é verdade. Chegamos em agosto vivo em todos. Deu uma cutucada. Deu uma cutucada, né? Pô, sobrou até para flamenguista, né? Pois é, pois é. No final a gente não sabe... É um orgulho que nem todos podem ter. Foi bem, gostei. E a vida é igual uma roda gigante, né, Mário? Uma hora a gente tá em cima, porque pode ser que daqui a alguns dias... Só tem um campeonato brasileiro pela frente, né? Eu vou viver esse momento, Lu. Vou viver o momento. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trazendo já informações, Lupe, para quem utiliza a rodovia Professor Zeferino Vaz. Ainda tem obras na cidade de Paulínia para seguir em direção de Cosmópolis. Atenção para o nosso ouvinte que passa pelo quilômetro 130. Acaba diminuindo a velocidade, proximidades também da região da Replan. No sentido contrário, para vir a Campinas, aí a movimentação é maior. Na chegada para o trevo de Barão Geraldo, à altura do quilômetro 114. Trazendo informações também para quem utiliza já a rodovia Campinas-Montemor, a movimentação é mais intensa em direção de Hortolândia, na altura do quilômetro 1, região da Vila Boa Vista, e também aqui em Campinas, atendimento de uma ocorrência pela Marginal do Pissarrão, pouco antes da Amoreiras. Atenção, caminho também para quem vai em direção do túnel Joá Penteado. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito. 4h35. Planejamento é o primeiro passo para conquistar seu imóvel, carro e muito mais. Simule em embracon.com.br. Embracon, há 38 anos ajudando os brasileiros a realizar sonhos. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Aqui, nossa regra é outra, matrículas abertas.
Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD da Ruge. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$ 30 mil de bônus no seu usado e taxa 0 em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD da Ruge. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. 4 horas e 37 minutos, o Arena tá de volta aqui na CBN Campinas. É o seguinte, hein? Hoje é dia do canhoto. O canhoto é aquele que tem habilidade com a perna esquerda. É o jogador do futebol que tem mais habilidade, né? Quem é canhoto e tem um domínio de bola quando criancinha, o pai já fala... ou a criança, né, já chama atenção. Já chama atenção. Quer ver, ó? Um canhoto que ficou famoso não por causa do futebol apresentado, mas por causa do meme, foi o João Paulo do São Paulo, na época que disse, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Futebol foi isso aqui que aconteceu hoje com o Gols. Ele sumiu, né, esse menino? Cara, ele era bom de bola. Ele era bom, mas... É o Andersone e o Bentinho lá de Tietê. Grande Tietê, hein? Tietê fica onde, Zé? Você que é um cara viajado. É na região de Sorocaba também, ali em Cerquilho, Porto Feliz, Tatuí, toda aquela grande Sorocaba ali. Lupe, é sem pegadinha, ou quase. Boa tarde, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas. Os maiores... eu não vou conseguir falar o nome dessa galera, não. Ele mandou uns caras da Europa, bicho. Vencengard... O goleiro sérvio Milinkovic Savic. Aí não. Cuidado que você vai cair, hein? Não, esse aqui eu não vou cair, não. Tem um que jogou no Newcastle. E tem um que... Beleza, são vários craques, hein? Boa, garoto. O Vinícius também, ele me complica de uma forma, hein? Boa tarde, galera. O goleiro Dida era canhoto? Ele fez uma pergunta. Acho que sim. Acho que não. Fabrício do Ouro Verde. Vou dar uma forçada. Pesquisa aí, Carlão, pesquisa aí. O melhor zagueiro que o Brasil pra mim teve foi Aldair, e apesar que ele jogava mais com a direita, lembro que ele lançava muito bem com o pé esquerdo, o Paulinho Maradona. Aldair era canhoto? Nossa, Aldair... Dida canhoto. Era... Boa. Aldair era cara fechada, camisa pra dentro do calção, chuteira preta e do pescoço pra baixo é canela. Canhoto bom de bola é o Ziza, ponta esquerda do Guarani nos anos 70. É o Antônio Rodelli de Campinas que mandou mensagem. Boa tarde, bancada. Esquerdinha, que jogou naquele timaço do São Caetano no começo dos anos 2000. Jefferson, flamenguista de Hortolândia. O Thiago Barros, o goleiro Chilaver do Paraguai. O Chilaver era canhoto. Chilaver. Batia falta também, né? Mala também, Chilaver, tá louco. O chato, Mala. né? Chato, cuspiu no Roberto Carlos, coisa feia. O Cláudio Pérez, Claudião Bugrino. Goleiro canhoto, Kaique França. O Kaique França é canhoto. Kaique França. O maior canhoto que vi foi Djalminha. Valeu, obrigado. Boa tarde, galera do Arena. Beto de São Judas Tadeu, Sumaré. Goleiro canhoto, Dida. Tá marcado, tá registrado. Bolacha, 4h40, antes da gente falar do Corinthians, separa pra mim o hino do único campeão brasileiro do interior do Brasil, que em 1978, no dia 13 de agosto de 78, colocava Campinas no topo do Brasil. Canta aí, Zé. Canta aí, Zé. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Opa! Hoje é aniversário de 48 anos do título brasileiro do Guarani. E, cara, essa marca tem que ser comemorada todos os anos. Hoje eu tava sentado aqui com o Júlio Nascimento, a gente tava batendo uma caixa, né, a respeito da data, e ele falou o seguinte, nós estávamos comentando, nunca mais isso vai acontecer. Um time do interior do Brasil ser campeão brasileiro. Se você pegar a galeria dos campeões, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Botafogo,
tem Cruzeiro, tem Atlético Mineiro, tem o Coritiba, tem o Sport, né, campeão em 87, tem Flamengo, já falei, tem o Vasco da Gama, Fluminense, tem o Santos, Botafogo. tem o Corinthians, tem o São Paulo, tem o Botafogo, tem o Internacional, tem o Grêmio, né? Mas só do interior do Brasil mesmo, Guarani Futebol Clube. Por isso essa data tem que ser comemorada, né, Carlos? Ah, tem que ser comemorada. Como você disse, né? E eu concordo. Acho que nunca mais teremos um campeão do interior. Hoje o futebol mudou e muito. Mas um Guarani histórico, um Guarani maravilhoso, sob a batuta de Carlos Alberto Silva, né? Que foi o grande comandante, que chega a Campinas desconhecido e se torna um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Comandado também por Zenon na criatividade, surgindo um garoto careca de 17 anos que foi um assombro, goleiro Neneca também, falecido Neneca, Mauro Cabeção jogava muito pelo lado direito, Zé Carlos, né, o grande capitão, um cara experiente que chegou do Cruzeiro, Neneca, Mauro, Edson Gomes, grande Gomes, Miranda, capitão, o Zé Carlos, Renato, né? Renato era um monstro. O Renato, ele, para quem é mais novo, ele se assemelha ao Kaká de jogo, assim. Tanto é que o Renato foi para a seleção brasileira em 82, naquela seleção maravilhosa. Então, algo histórico, algo que a gente tem que valorizar, nós como esportistas, nós como campineiros. O Guarani que foi ao Morumbi, venceu o Palmeiras com mais de 100 mil pessoas, sacramentou a conquista aqui no Brinco de Ouro um golaço marcado por Careca. Então é motivo de orgulho sim para o torcedor bugrino, todo ano tem que festejar e nós temos que valorizar essa conquista que foi algo histórico e algo maravilhoso. Boa, Carlos Eduardo de Freitas, e foi em cima do Palmeiras, hein? Em cima do Verdão, Zenon de pênalti na primeira partida no Morumbi, Guarani jogou de verde, né? Na ocasião o time visitante jogava com o uniforme principal, então o Bugre foi a São Paulo e Zenon fez o gol de pênalti, tomou o cartão amarelo, né? Atrapalhou a vida do Zé aqui em Campinas, que ele não pôde jogar, jogou Manguinha e o Guarani de branco e Careca fez um golaço e determinou aí o título do Bugre, campeão brasileiro de 7-8. Você tava lá, Chaibe, nesse jogo? Ah, eu não havia nascido não, Lupinho, não havia nascido nessa época ainda. Mas é um grande orgulho para todos a gente trabalhar na CBN, na Campinas, que fala bastante do Guarani. O Guarani, o único campeão brasileiro do interior, realmente é um grande clube no cenário desportivo nacional. O Guarani, então, firmando aí passos, tomara que volte ao caminho das glórias aí no futuro próximo, né? Manda um abraço pro Emerson. Quando a gente fala... pois não, Zé. É rapidinho, Lupe. Quando a gente fala assim, nunca mais isso vai acontecer, até parece que algumas outras vezes já aconteceram, que do Guarani foi a última. Não, cara, nunca teve um campeão brasileiro do interior do Brasil. Foi um feito histórico. E o Bugrino, né? Não consegue, né? Que bater no peito e falar, é o único mesmo. É um baita de um feito, né? Sim. E é triste isso ao mesmo tempo, porque saber que só as capitais que têm condições de montar elencos e tal para chegar numa final de um campeonato brasileiro. Ao mesmo tempo é legal, mas ao mesmo tempo é triste. Tem o Santos nessa aí, né? Ah, mas o Santos é o grande, né? É grande, né? O Santos é time grande. O Emerson tá aqui falando que o Pepe, o maior artilheiro do Santos depois do Pelé. Deixa eu ver aqui mais participações. Tostão, a Mauri de Campinas foi quem mandou mensagem. O Everaldo Miranda foi para um lado aqui que eu não vou nem chegar perto. Já imagino, Até todo mundo já imagina. Todo mundo já imaginava. Aliás, eu achei que até poucos mandaram essa mensagem. E aí eu mandei os áudios pro Bolacha e eu não ouvi antes. Então, assim, pode ser... Você imagina, Fábio Chaibe, ou não? É porque é agosto, viu? Se fosse outubro... O Betão tá aqui na área, lá de Limeira. Boa tarde. Ailton Lira mandou mensagem aqui. Ó. O Rodolfo do Jardim Pauliceia, camisa 10 canhoto. Carlos Miguel do São Paulo, década de 90. Carlos Miguel, do Grêmio, né? Jogou no São Paulo também, é cria do Grêmio. O Michel de Hortolândia. Arilson. Boa tarde, amigos. O melhor canhoto eu não sei, mas o pior foi o Zinho. 7 jogos na Copa, 0 gol e 0 assistência. Que isso, Michel? Louco. Parazinho foi monstro, pelo amor de Deus. Em Copa do Mundo é difícil, cara. E não era nem a função dele. Monstro, Zinho. Crisan, é monstro. Edu do Táxi tá aqui. Em 94 nem existia estatística de assistência, né, velho? Parabéns, Bugrão, único campeão brasileiro do interior. Os chutes do Roberto Carlos eram espetaculares. Valeu, Edu do Táxi.
Juninho Gambetta, Palmeiras só leva a Copa do Brasil e olhe lá. KKKKKK, Palmeiras não passa. Xará meu, Júnior do Flamengo, maestro. Júnior maestro. Mas o Júnior é mais Juninho destro, Gambetta. né? Esse é um ambidestro mesmo, mas acho que a dominante era destro, apesar de ele ter jogado de lateral esquerdo. O Hilton, de Nova Odessa. Boa tarde, meus amigos. João Paulo do Peixe. Trio de ataque em João 78. Paulo, Newton Batata, Juari e João Paulo. Verdade. Deixa eu ver aqui mais uma. Boa tarde. Deixa eu ver. Craque Neto. Canhota de Neto, ouro. Zé Ferreira. E Isso vocês aí. estão sabendo que a negociação com o Memphis está tendo uma reviravolta? É Tô verdade sabendo, isso? Só que o Corinthians ele faz um pedido singelo, que o Memphis perdoe aí 30 milhões de reais da dívida. Ah, mas... É uma negociação, pode dar certo. Não custa nada pedir, custa, Zé? Ué. Não, pedir. Tem um monte de coisa que eu peço, mas não ganha, né? Opa! O Daniel Prado de Limeira, Leonardo jogou de 10 a final do Mundial de 93 pelo Tricolor. Leonardo era canhoto também? Leonardo canhoto, lateral esquerdo, depois ficou meio. O capitão do time de 78 era o Edson. Edson. Tanto é que teve um problema. O Carlão esqueceu do André Cruz. André Cruz, zagueiro da Ponte, canhoto. Carlos Queiroz. Mas o Edson, ele recebeu a taça, que não era igual hoje, né? Que tem palanque, tem aquela cerimônia maravilhosa, o protocolo. Aí houve um problema lá, o Edson foi no vestiário receber a taça. Tanto é que vira e mexe tem essas fotos, né? Em blogs relacionados ao Guarani. Isso que foi triste, né? Porque seria muito legal uma taça, né? Num tablado, o Edson levantando, o Zé Carlos, o Zenon, o Neneca, o Renato, o Careca, né? Seria muito legal, seria emblemático. Infelizmente, à época, aquelas coisas, né? Aqueles governantes que apareciam nas decisões. Então houve esse problema aí e o Edson levantou a taça no vestiário. Alguém chamou? Não, sou eu, Lupi, falar sobre uma notícia do mercado da bola, cara. O mercado da bola tá agitado aí, né? Falta a janela, fecha dia 10 de setembro. E o Atlético Mineiro contratou o Fred, lembra do Fred? Aquele volante, jogou a Copa do Mundo de 2022, que o Neymar reclamou veementemente naquele jogo contra a Croácia ali. Ele foi contratado, ex-Manchester United, tava na Turquia também, vai reforçar o Galo agora na sequência da temporada, hein, cara. CBNBH Bom fala reforço, daqui a pouco da contratação. Não, mas é bom CBNBH saber, né? fala. Lá em Minas não se fala em outra coisa. Aí quando começar, daqui a pouco vem o Caixa lá da Itaquera. Você falou que só tem mineiro em Campinas, você falou, velho? Só tem mineiro em Campinas. Falei que só tem cruzeirense. Cruzeirense, eu não falei em mineiro, falei cruzeirense. Tá bom. Eu falei que eu vi 4 camisas do Cruzeiro. Cruzeiro maior que a Cruzeiro é o maior de Minas. Sai fora. Nossa Ô, louco. Agora o bicho pega, hein? Opa! Agora o bicho Você pega. tá dizendo que o. Mas o lá Atlético na Mineiro- CBNBH eles discutem isso aí daqui a pouco. Ah, vai. Ô, 4h49, hoje tem Timão em campo, 9h30 da noite, Corinthians e Rosário ver a escala do Central, Timão Libertadores. Tem o provável time do Corinthians? Vamos pegar Porque... aqui o Corinthians Paulista. Vê aí, quem que vai 1910. jogar? O Rosário, que além do Di Maria, tem também o Campaz, aquele jogou pelo Grêmio. né, também, bom colombiano. jogador. Bom Baixinho? jogador. Do Rosário Central. Correria. Uma curiosidade, cara, que a gente fala. Primeiro que Rosário é a terra natal do Messi, né? Messi. O maior do mundo. É. E a gente fala Rosário Central, mas lá na Argentina eles falam só Central. Vocês sabiam disso? Não se Não. fala Rosário Central? Não sabia. Eles têm o hábito de falar só o Central. A gente que colocou o Rosário na frente pra dar uma referência de localidade, mas é Igual- o Central. Igual o Atlético Mineiro. O pessoal lá de fora chama o Atlético Mineiro só de Mineiro, não chama de Atlético Mineiro também. É Pode ver verdade. Libertadores e tudo mais. É verdade. O Real Madrid também, né? Eles falam Madrid, né? Isso. Tem outro ou não? Não? Ponte Preta. Fala Só Ponte. preta. Só preta. É. Ô, vamos lá pra escalação do Timão, vai. Vai, Vamos lá, qual que é vamos o lá. provável time do Corinthians. Corinthians de tanta gente. Corinthians da torcida que canta e vibra, da torcida que conduz. Hugo Souza no gol. Mateuzinho na direita. Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Raniele, Alan, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Caio César e o amigo do Antônio Lupe, Pedro Raul. Bonito, jogador lindo. Bonito. Lindo. E hoje vai Gatíssimo. fazer bonito também, vai meter um gol de cabeça lá. Eu acho que hoje ele guarda um, mas eu tô com uma sensação ruim com o Corinthians hoje. Será? Eu não Tô. tô, não. Tô achando que o Coringão vai catimbar uma barbaridade e traz o jogo pra Neoquímica. O jogo vivo. eu Mas digo. então, trazer vivo pode ser que uma Perca. derrota por 1x0, o jogo tá vivo Tá ainda. vivo, tá vivo. Mas não sei, tô com esse negócio do Memphis aí, deixou a galera... Eu vi a entrevista do Garro, você viu que o semblante dele tava meio porque triste, o Memphis né? era um cara querido no grupo, né? É um cara de grupo, a galera
gostava dele, gosta dele, né? Ainda existe aí um fio de esperança para que o Memphis volte. Mas este é o Corinthians de tanta gente, logo mais no Gigante de Arroito contra o Rosário. Qual que é o teu sentimento, Fábio Scheib? Jogo complicado. Na Argentina a gente sabe que é difícil jogar lá, Rosário ainda. Mas o Corinthians tem chance sim, cara. Tem que trazer vivo, não pode fazer igual o Internacional de Porto Alegre, velho. Eu vou torcer contra mesmo, lógico. 3-0, velho. Assume. É melhor. Fala assim, jogo complicado. Mas legal que ele falou, não, jogo difícil, mas eu tenho condição, não sei o quê. Eu vou torcer contra mesmo. Vai secar, Fabião? Ô, Lupi, deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo meu aqui, o Mário, cara. O Mário Demasi, aqui do meu vizinho aqui nas terras de São José, aqui em Itu. Então, tá acompanhando o palestrino palmeirense. Estudou no Dante na infância, lá em São Paulo. Italiano. Mário Demasi. Curtindo bastante a CBN aí. Um abração pra ele aqui nas terras de São José. Ô, Zé. Manda um abraço pro Mário e pros 2.300 funcionários dele. Grande abraço. Ô, Zé, esse colégio que o Fábio Scheib citou, será que é do Estado, da Prefeitura? Dante Alighieri, velho. Dante Alighieri. No intervalo tinha macarronada com salsicha. A prestação é um céu por mês. O aniversário Germânica chegou com condições especiais para você viver o puro prazer de dirigir um BMW. São taxas a partir de 0, supervalorização do seu usado e 2 anos de garantia em seminovos. A melhor oferta é você de BMW novo na BMW Germânica. Acesse germanicabmw.com.br ou vá até uma de nossas lojas e faça o test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Um novo dia começa na Cinemark, cheio de oportunidades e de novos vilões para o Homem-Aranha enfrentar. Não perca Homem-Aranha, um novo dia. Peter Parker foi esquecido por todos, incluindo o amor de sua vida e seu melhor amigo. E precisa recomeçar, mas seus inimigos têm outros planos. Homem-Aranha, um novo dia. Assista hoje nas salas 3D da Cinemark para uma experiência ainda mais incrível. Homem-Aranha, um novo dia. Classificação indicativa 12 anos. Acessibilidade disponível. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Começa hoje o Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Paulistano e o Santos duelam a partir das 7 da noite lá em Barueri. Além das duas equipes, o Campeonato Paulista Feminino ainda contará com Osasco, com São Caetano, Pinheiros, Sorocaba e também o SESI Bauru. Foi o SESI que na temporada passada ficou com o título da competição. Em breve, também vai começar o Campeonato Paulista Masculino, com a presença do Vôlei Renata. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0, 2 litros, R$ 9,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, R$ 6,98 quilo. Amaciante IP Aconchego 5 litros, R$ 18,98. Corra, ofertas válidas até 17 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Arena CBN. Quatro e 55, deixa eu mandar um abraço aqui pro Misael. Misael tá curtindo a CBN, tá curtindo a Arena, mandou aqui um parabéns. Bugrão, Misael da Vila União. O cara falar que o Zanon é canhoto é brincadeira, hein? Foi o Zé Neves que falou. Fala isso não. O Zé Neves também. É a distância, é presencial, não sabe nada. Não, desculpa, senhor. viu, ouvinte, pela falta de informação do Zé Neves. Aliás, viu, Lupe, outro time, Scheib, que a gente não fala o nome inteiro, é a Universidade Católica. O pessoal lá só fala Católica. É isso aí, boa. É informação. Show de bola. Não, pelo amor de Deus. Tem mais informação. A CBN do Chile tá querendo mais representantes em Campinas, velho. CBN do Chile, né? Central Brasileira de Notícias do Chile. Santiago. O Marola, goleiro Marola era canhoto. Marola, Firdemundo Marola. Não tem campeão do interior na Série A, mas nas outras divisões tem. Beleza, tá bom? Um grande abraço para Santa Bárbara do Oeste. Santos não é do litoral.
Santos é do litoral, não interior. Ah lá, Zé Neves que falou essa daí de novo. Desculpa, mais uma vez pela mensagem. Boa tarde. Os canhotos que vi jogar Pita e Ayrton Lira. Um abraço, é o Osvaldo. Malandro mesmo é o Carlos Miguel. Que agarra... Boa, vou parar aqui. Pô, 4-5, bicho. Não. Nem a pau. Boa tarde, mal acabados. Tem campeão brasileiro do... Ei, mas os caras... Gente, ô Thiago, eu falei que não tem nenhum campeão da Série A. Série A do Campeonato Brasileiro. Pô, dá pra entender, né? Pô, gente, pô. Dá pra entender, né? Pelo amor de Deus. Aí fica difícil. Com o maior respeito do mundo ao ouvinte, mas vamos... Gente, vamos lá, eu né? respeito. Faz Pode uma mandar forcinha mensagem, pra entender, mas, gente, né? não é difícil de entender. Tem que farmar a aura. Que tal um ataque inteiro de canhotos? O inesquecível Flamengo de 2019, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Nossa, Evandro. esquecemos do Bruno Henrique é canhoto, velho? Bruno Henrique é canhoto? Ai. O Cássio Oliveira, não. Dida, Roberto Carlos, Rivaldo, Denilson, Adriano. Na mesma seleção, isso é um absurdo. Todos canhotos. É o Cássio Oliveira que mandou mensagem. Adriano, pô, tá louco. O Antônio Wilson tá aqui com a gente. Fala para o presidente do Guarani. Vou falar, tá bom, Antônio Wilson? Vou falar. Vai ser dado, Vou falar. Vou mandar por amigo WhatsApp. do Carlão. Precisa mandar. Amigo do Romão, Carlão. um grande parceiro. Aliás, o Carlão tá ajudando ele aí na reconstituição da saúde financeira do clube. O Juliéder, lateral e meia esquerda do Clube Bonfim. É verdade, Clube Bonfim. Boa. Estivemos lá. Grande Álvaro. Né? Álvaro, que é bogrino. Álvaro, amigo do Bill. Amigo do Zé. Amigo do Zé. Nossa, gente finíssima. Acabou de mandar 7 WhatsApp aqui. Obrigado, Álvaro. O Renatinho Alves tá aqui também, vamos ver. Newton Santos era destro, apesar de jogar na esquerda. O Dida também, goleiro. Dida canhou. Valeu, Renatinho, tamo junto, 4h58. Ô, Zé, essa matéria aqui é muito nós aqui de Campinas, quer ver, ó? Qual? Se liga, hein? Internacional oferece trator como garantia em processo judicial por dívida com empresário. O clube tenta evitar bloqueios bancários enquanto discute a dívida pela transferência do zagueiro do glorioso Zé Gabriel. O trator que foi colocado como garantia, pegar a marca dele aqui, você que é especialista em trator, Zé. John Deere 5403. É bom. É bom esse, Zé? Ele pegou até um boné lá. Bonezinho, velho. Aí, ó. Um desse aqui dá pra fazer o quê? Dá pra arar a terra? Dá pra cavar um buracão, viu? Dá pra cavar um buracão. Um buraco do tamanho do Beira-Rio ou não? Um pouco maior. Dá pra cavar um buraco mais fundo que o poço que a Ponte Preta se meteu. Não, mas isso aqui é muito aqui, né? Não, tipo diz assim, que penhorar trator, e penhorar... o trator, ele tem um valor maior do que a dívida, né? É um negocião aí. Estávamos aqui conversando sobre isso aí. A dívida é 30 mil. O trator vale 80. Diz que é um negocião aí. Então, melhor que a Portuguesa, que tem um enterrado no meio do gramado lá. Nossa, cuidado, Luiz Nascimento. Pelo amor de Deus. A informação é do José Neves. A CBN Campinas não tem a informação. E Luiz Nascimento informação... vindo para uma reunião aqui nesse momento. Já tá ouvindo a Arena desde o início. Ô, Eliel, chama aquele cabeçudo pra reunião. Pra conversar com a dívida tá em 85 mil. Aí. Firmaram, mas o trator vale 80. Ah, então não é aquele baita negócio que nós estávamos falando. Então. Tem que ver. Tá faltando uma roda no trator. Falta um pouquinho, Falta um pouquinho pra chegar. É difícil dirigir trator, já dirigiu? Não. É difícil dirigir. Desses carros mais exóticos eu só dirigi Combosa, a Kombi. Kombi com folga ou sem folga? Folga, muita. Folga. Nossa, a Kombi não tem folga, tem um feriado. Nossa, eu fazia entrega de Fábio Scheib e Zé Neves? O meu pai tinha como é que chama? Distribuidora de frios, eu fazia entrega de mesmo? presunto, mortadela. Eita. Entregava 2 e comia 5, né? Salame, calabresa. Não consegue, né? Levava salame, né? Bati na porta lá, não apareceu ninguém. Ué, eu comecei a namorar, eu ia com Combosa namorar, velho. É mesmo? Olha só que legal. Rapidinho. Essa mussarela de um lado pro outro. Meu Deus, velho. Rosário Central e Corinthians, quem leva? 3-0, Rosário. Fábio Scheib. 3-1, Rosário. Carlão? O Corinthians vence, 1-0. Eu acho que hoje dá 1-0, Rosário Pedro Central. Raul. Vamos pro Santos e o Maracá do Equador. Quem leva, Peixe. Carlão? Peixe, 2-0. E aí, Scheib? Santos. E aí, Zé?
Maracá 1-0. Eu acho que o Maracá também sapeca o Santos hoje. Rodada triste pro futebol brasileiro. E é o seguinte, tem os 2 jogos aqui na CBN Campinas. A partir das 6h30 tem a abertura de Santos e Maracá do Equador, Copa Sul-Americana. Terminando o peixe, tem o Corinthians contra o Rosário Central na Libertadores. Bom jogo, ou bons jogos pra todos. E a gente volta amanhã aqui no Arena. Valeu! Valeu! Boa! Arena.